Boa noite, bem-vindos ao Virar à Esquerda, um programa semanal com o Dr. Paulo Araújo Correia. Olá, Paulo. Olá, Paulo. Boa tarde a todos. Semana foi boa? Sei, uma semana produtiva de trabalho, hora de readaptação à nova realidade, mas sim. Mas estás na tua terra, Exatamente. só por isso já é bom. Bem, vamos começar já com os debates, ou melhor, com os temas, no qual, sim, temos o primeiro como o debate interno do PS para a Presidência da República. Sim, Portanto, sim. nós sabemos, especialmente o Ministro Pedro Nuno Santos diz que irá apoiar sempre um candidato de esquerda. Houve uns sinais numa fábrica na Alta Europa que o Primeiro-Ministro deu um sinal que poderia estar a dar apoio ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que se fica no PS? Precisamente isso, disseste bem, o debate, vamos dar início ao debate, que isso realmente foi uma semana de muitos debates. É um debate que já tem algum tempo, acho que este é o terceiro ou quarto capítulo do debate sobre presidenciais dentro do Partido Socialista e, como dizia bem, isto tem um pontapé de saída. Foi muito debatido na altura, que é uma célula visita do Primeiro-Ministro acompanhado do Presidente da República à Alta Europa e no final aquelas declarações em que ele diz que para o ano esperava estar ali novamente com ele enquanto Presidente da República. E isso depreendia-se que ele ganharia as eleições seguintes, que era a única forma de lá estar enquanto Presidente da República. Houve muitas interpretações dessas palavras do Primeiro-Ministro, houve quem interpretasse aquilo como um apoio expresso à recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não foi essa a minha interpretação, eu acho que já tive a oportunidade de até dizer isto aqui, acho que o que ele queria dizer no fundo era constatar uma coisa que é mais ou menos evidente ou aparente, pelo menos. Todos os dados científicos que nós temos são as sondagens, que não é opinativo, dão o professor Marcelo Rebelo de Sousa com uma grande probabilidade de ganhar. A sondagem mais baixa que ele teve até hoje, acho que é cerca de 60%, por isso parece ser mais ou menos ou pelo menos é uma forte possibilidade que isso venha a acontecer. Eu acho que o Primeiro-Ministro que estava a fazer é constatar essa possibilidade. Depois disso, houve umas declarações, uma entrevista do Ministro Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, na SIC, em que ele diz que gostava que o PS tivesse um candidato. Parece uma coisa lógica, numa eleição tão importante como é uma eleição presidencial, que o Partido Socialista, o maior partido da nossa democracia, que pudesse fazer-se representar e ter um candidato próprio. Depois, há ainda uma outra, por isso é que isto é de facto um processo com muitos incidentes, digamos assim, entre aspas. Depois há uma declaração do Primeiro-Ministro em que diz que os ministros devem ter uma especial reserva a falar sobre presidenciais, sobretudo por ter colaborado durante muito tempo com o ainda Presidente da República. Bom, eu tenho alguma dificuldade em subscrever essas palavras, porque a primeira coisa que eu diria desde logo é que os ministros, além de serem ministros, muitos deles são também dirigentes nacionais do Partido Socialista e, enquanto dirigentes nacionais do Partido Socialista, têm, obviamente, direito a ter a sua opinião política, a exprimi-la, até dentro dos órgãos internos do Partido Socialista. Isso parece-me uma coisa mais ou menos... Mas achas que este tema pode ser um tema que pode partir ali um bocado Não, eu acho o que não. ambiente no PS? Eu acho que não é esse o caso, que não irá partir o Partido Socialista. Acho que tem que fazer um debate. Acho que não pode haver uma precipitação em torno deste debate. Eu ia chegar lá, qual é o quarto ponto que leva às reações desta semana. No fundo, o PS já marcou uma Comissão Nacional precisamente para discutir o seu posicionamento nas presidenciais, que será no próximo dia 20 e pouco, ou não sei precisar o dia exato, mas será no dia 20 e pouco deste mês de outubro. E aí o partido irá decidir se apoia um candidato, se não apoia ninguém, deixa a liberdade de voto, como aconteceu, por exemplo, nas eleições em que o PS apresentou dois candidatos da sua ala, com o Dr. Mário Soares na altura, que era o candidato oficial, o Dr. Manuel Alegre, e o PS apoiou o Dr. Mário Soares, mas depois já teve situações em que deu liberdade de voto, com o professor Sampaio da Nova, em que houve liberdade de voto para os militantes para isso escolhessem quem bem entender. E eu agora, sobre qual é a minha opinião pessoal, eu acho que o PS claramente devia ter um candidato, devia apoiar um candidato, ainda por cima quando há já candidatos assumidos da nossa área política, que recebendo os nossos valores, os nossos ideais, eu acho que nós devíamos realmente assumir esse apoio. Mas isso é a minha opinião pessoal, o Partido Socialista decidirá e naturalmente nós respeitaremos essa decisão. Mas poderá também haver, tipo, um debate dentro do partido e ficar ao critério dos militantes, quem apoia. Ou então partir para a situação como foi em Vila de Conde e agora que parece Passo de Sousa também quer fazer em Pena Fiel, Paulo. Não, eu antes diria que é umas primárias. Umas primárias. Eu antes diria, vou aí, mas antes diria, eu queria só concluir este assunto, porque dizer porque é que aconteceu então esta semana. É que, não obstante esta declaração de, enfim, a pedir recato aos ministros, que não se deviam pronunciar, mais uma vez, não concordo muito, eu acho que os ministros têm direito naturalmente a assumir posições,
Eu diria até que uma coisa... Repara, porque esse argumento é bom. É óbvio que tem que haver uma colaboração institucional entre o Governo e os seus ministros e o Presidente da República. Mas eu diria que uma coisa é colaboração institucional, que é esperada entre as duas instituições da nossa democracia, outra coisa é uma colaboração eleitoral. Não pode haver, não é suposto haver uma colaboração eleitoral entre o Partido Socialista e um candidato que não é da sua ala partidária. Isso acho que não é suposto que isso aconteça. Por isso eu acho que o PS tem que ter essa capacidade de fazer essa discussão. Agora, também me parecia bem e razoável que antes de algum dirigente nacional do Partido Socialista, alguém com muita responsabilidade no Partido Socialista, sobretudo membros do governo, que se pronunciassem sobre um sentido declarado de apoio antes de haver os órgãos internos do PS a deliberarem de si sobre isso. Só que esta semana, o que nos traz o tema aqui hoje, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o professor Augusto Santos Silva, em declarações à imprensa, numa entrevista que deu, disse claramente que o PS não devia apoiar a doutora Ana Gomes e que não devia fazer porque é uma extremista, que era alguém que era bem-vindo ao debate, mas que o PS não devia fazer porque o PS não se combate em extremos com outros extremos. Eu diria que interpreto com alguma dificuldade essas declarações. Estamos a falar de alguém com um percurso muito longo no Partido Socialista, alguém que já foi 2 vezes eurodeputada pelo Partido Socialista, que foi representante da nossa missão diplomática em Timor, era ela responsável por essa missão, alguém que tem um passado que nos orgulha enquanto militante do Partido Socialista, alguém que foi, inclusive, do Secretariado Nacional do Partido Socialista até há pouco tempo. Eu diria que realmente é um bocadinho difícil eu perceber como é que uma militante que serviu para dar a cara, digamos assim, pelo partido em muitos atos eleitorais no passado, como é que agora é de repente catalogada como uma extremista e que já não merece o apoio ou que não deve ter o apoio do PS. Portanto, nesse sentido, percebo, no fundo, as declarações que subsequentes a essas do Ministro Pedro Nuno Santos, que diz uma coisa que parece mais ou menos óbvia, que é exatamente essa. É que alguém que já serviu para ser o rosto do Partido Socialista em muitas eleições anteriores às presidenciais, também, por maioria de razão, o servirá agora. Não vamos agora vilipendiá-la em praça pública porque não dá jeito, entre aspas, que ela beneficie do apoio do PS. Isso acho que é uma coisa que devemos deixar muito clara. Agora, acho que vamos esperar pela pronúncia. Bem agora, daqui 15 dias, salvo erro, 20 dias no máximo, iremos ter essa pronúncia do Partido Socialista e aí cada militante fará a sua opção. Eu naturalmente farei a minha e a minha será... Mas não achas que podia dar o exemplo de Vila do Conde? Não, agora, percebo o que quer dizer. Deixando o debate das presidenciais e debates internos, eu percebo a tua ligação. A Vila do Conde é preciso perceber o processo. Nós falámos aqui dele na última semana sobre primárias. Eu dei a minha opinião sobre as primárias, não sou favorável a elas em geral. Agora, eu posso dizer que o processo de Vila do Conde de primárias foi um processo altamente trabalhado dentro do Partido Socialista. Não foi de repente o Presidente da Conselhia de Vila do Conde que, de forma, digamos, ao arrepio de todos os órgãos do Partido Socialista, se lembrou de estabelecer um processo de primárias. Não. Consultou o Secretariado Distrital, o Presidente da Federação Distrital do Porto, consultou os órgãos nacionais, obteve o apoio dos órgãos nacionais, criou uma comissão recenseadora, uma comissão eleitoral e, efetivamente, aprovou um processo de primárias em Vila do Conde. Concordes ou não, mas seguiu uma metodologia, um procedimento de colaboração ampla e debatida dentro do partido. O que surgiu esta semana, que acho que é isso que estás a referir, foi Há uma intenção, não é? Uma notícia de uma deliberação da secção de Paços Sousa em fazer primárias enfim, para a escolha do candidato à Assembleia de Freguesia. Não achas uma boa ideia? Primeira coisa, não sei se é uma boa ou se é uma má ideia. Foi uma opção da secção, no uso das suas prerrogativas, para que as pessoas percebam, às vezes não se percebem muito bem como é que são as dinâmicas internas dos partidos. As secções de residência têm um secretário-coordenador, neste caso é o Pedro Loureiro, em Paços Sousa, e tem, entre as suas responsabilidades, é conduzir o processo de escolha do candidato e da lista que apresentará à Assembleia de Freguesia. A metodologia, naturalmente, é algo que lhes diz respeito a eles saberão qual é a melhor metodologia que melhor serve os interesses ali da população. Portanto, cada presidente ou cada presidente secretário coordenador de secção tem o direito de propor um nome. De propor um nome, exatamente. Que depois, numa fase posterior, tem que ser ratificado. Mas se ele quiser fazer assim, não está dentro das normas dos partidos ou não é a forma mais correta? Quer fazer primárias? Eu vou concluir, vou falar sobre o assunto sem nenhum como é normal, sem nenhum constrangimento, não tenho nenhum problema a falar sobre isso. É só mais para explicar. Para explicar, exatamente, para que as pessoas percebam. Os secretários coordenadores têm a responsabilidade de conduzir o processo autárquico na sua Assembleia de Freguesia, neste caso de Paços Sousa. E isso conclui-se, obviamente, desde logo pela escolha da pessoa que vai encabeçar o seu projeto. Faz todo sentido, é da terra, conhece melhor as pessoas. Conhece melhor a realidade, tudo. Naturalmente dentro dos princípios e das normas de um partido, porque eles pertencem a um partido, é uma secção... Mas estamos a falar isso para propor, não é... Para propor, exatamente. Agora, quanto à metodologia, nada, até podia ser, porque repara, enfim, as pessoas de Paços Sousa saberão melhor do que eu qual é o melhor método de escolha do candidato lá. Temos de ter a humildade de reconhecer, ainda bem que assim o é. Coisa completamente diferente, isso eu não
posso deixar de registrar aqui a título meramente pessoal, não estou a falar na qualidade de dirigente local do Partido Socialista, vou falar a título pessoal. É óbvio que a imagem do que aconteceu em Vila do Conde, que é o exemplo que tu acabaste de dar, seria natural, antes de nós irmos para a praça pública anunciar qual é que é o método que vamos adotar, consultar a Conselhia, consultar a Distrital, consultar até os órgãos nacionais e perceberem as condições em que esse processo pode ou não pode ser feito. Daí que manda até o espírito, mais uma vez, de colaboração institucional entre dois órgãos eleitos do Partido Socialista. Infelizmente não foi o que aconteceu ali, foi uma opção que foi tomada, livre. Agora, o que eu espero e o que eu acho que eu desejo de todos é que o processo possa ser conduzido da melhor forma possível e que possa resultar na escolha do melhor candidato possível também para aquela Assembleia de Freguesia. Ou dessa forma. Não, mesmo que seja dessa forma, se eles entendem que essa é a melhor forma, mais uma vez, não compete sequer à Conselhia, estatutariamente, não compete sequer à Conselhia discutir o método, compete sim a ratificar o nome proposto. O que está em causa aí foi a forma o que está em causa, que foi conduzido o processo. Foi conduzido, a forma como tu, quer dizer, todos os partidos têm órgãos próprios, eles colaboram entre si. Uma secção de residência responde naturalmente a uma estrutura conselhia. Tem que se articular com ela. Não é expectável que uma decisão com este impacto e com esta importância, é uma decisão importante, que seja tomada e seja dado mero conhecimento. O que é normal é uma colaboração, um processo democrático é de falares com as pessoas, consultares, perceberes o que é que... E procuras que elas se envolvam também. O trabalho dos jornalistas foi limpinho. Sim, quanto a isso, não foi o Miguel noticiaste e bem. Que era notícia, repara. Não, mas porque realmente é uma coisa fora do normal, até na parte local. Não é, mas isso precisamente o que eu queria dizer, até parece-me até que foi uma decisão se calhar um bocadinho pouco pensada, porque isto não é um processo dessa magnitude, é um processo que obriga a seriedade, tens de ter, obviamente, um recenseamento, perceber quem é um processo de recenseamento, é as pessoas poderem se inscrever antecipadamente, os militantes, desde logo, por maioria de razão, mas também os simpatizantes, dizerem, eu sou simpatizante do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Paços de Sousa e gostaria de participar nesse processo eleitoral. Tem que haver uma certificação, uma assinatura, um reconhecimento enfim, de que cumprem os requisitos necessários, logo que é residente daquela Assembleia de Freguesia. Há um procedimento inteiro que é preciso fazer. Eu acho que tinha sido, até seguindo o exemplo, mais uma vez, de Vila do Conde, teria sido muito mais avisado, cuidar todo esse procedimento antes e depois então sim avançar e, vendo condições para isso, avançar para uma deliberação desse sentido. Aqui acho que construiu um bocadinho a casa pelo telhado, como eu costumo dizer, mas apenas para concluir, a minha expectativa, acho que é a expectativa também do PS, é que o candidato que resulte deste processo seja a pessoa mais qualificada possível e mais apta possível a conseguir uma grande vitória em Paços de Sousa, que é preciso dizer, foi uma freguesia que vocês perderam que perdemos em 2017, foi aliás uma surpresa desagradável daquele ato eleitoral, até porque o nosso candidato à Câmara era daquela freguesia. É uma freguesia que era do Partido Socialista desde sempre desde que eu ando neste mundo, que era uma freguesia que era chamado um bastião do Partido Socialista e de facto foi uma derrota dolorosa, surpreendente e eu espero que nós estejamos já em condições de a reverter no próximo ano. Muito bem. Passando agora até a política internacional, queres falar sobre as eleições presenciais não, as eleições, presenciais. Sim, nos Estados Unidos. E do primeiro debate. E do primeiro debate que é entre o Trump e o Biden. Sim, aconteceu esta semana, a maioria das pessoas que não terão visto, aquilo foi pela madrugada fora, mas provavelmente já haviam pelo menos partes desse debate. Bom, e o que eu posso dizer é que não foi uma surpresa, e não foi uma surpresa, continuou a ser desagradável, não sendo surpreendente, não deixou de ser desagradável o nível intelectual daquele debate, a falta de respeito, tolerância, não sei se tivesse a oportunidade de ver, mas aquilo realmente foi de facto chega a ser confrangedor, com ataques pessoais, de categorizações, de parte a parte. Interrompem-se muiamente, não dão a mínima hipótese de ser um diálogo produtivo. Uma coisa é estar alguém a fazer a intervenção livremente, e que nós fazemos aqui até às vezes mutuamente, tu interrompes, fazes uma questão. Outra coisa é utilizares a técnica de interrupção para impossibilitar a outra pessoa de expor as suas ideias, e foi a técnica utilizada por Trump. Cada vez que o Joe Biden tentava expor o seu pensamento, a sua ideia, era imediatamente interrompido, imediatamente, enfim, coisas verdadeiramente confrangedoras. O Trump chegou a pronunciar sobre um filho do Biden que teve problemas no passado de toxicodependência, com muitas pessoas infelizmente passam por essa... Não leva nada Quer dizer, não faz sentido nenhum. O que é que isso interessa para a melhoria da condição de vida do povo americano? O que é que isso interessa para a resolução da situação epidemiológica que se vive nos Estados Unidos? Debateu-se tudo, menos ideias para o futuro da democracia, e há algumas coisas muito preocupantes lá que eu não posso deixar de registrar. O Donald Trump recusou-se, repara bem na gravidade disto, recusou-se a garantir que aceitaria o resultado eleitoral no caso de uma derrota.
aquela desculpa do voto eletrónico, eu acho que ele se prepara exatamente para isso. Sim. Depois há um movimento nos Estados Unidos chamado os Proud Boys, que é uma espécie de milícia armada de, enfim, de uma parte da população não muito pacífica, digamos assim, e ele quase que lhe dá uma instrução para estarem a postos. Ou seja, eu acho que nós acompanhamos isto um bocadinho à distância, porque é sempre lá Sim. longe, mas eu acho que se acompanharmos com atenção o momento que estamos a viver, eu diria que É complicado. nunca o Estado de Mas, Direito... mas no meio disto tudo, tu achaste que o Joe Biden teve melhor? Eu vou-te ser sincero, o Joe Biden... Biden foi a única pessoa que tentou debater efetivamente ideia. Tentou, mas com um adversário que está apostado em criar caos. É a forma dele gerir. No caos, impossibilitar a troca de ideias e com isso dizer que ganhou no caos. Mas a verdade, o Joe Biden era a única pessoa que tinha ideias, tinha propostas para o país, para melhorar a economia, para combater a situação epidemiológica. É bom recordar, o Trump andava há meses a fim, já todos os outros países, a nível europeu e a nível mundial, estavam extremamente afetados pela pandemia. E o Trump insistia a dizer que era apenas um mero vírus, que não tinha impacto, que não iria ter impacto nenhum. E a verdade é que os Estados Unidos são os países a nível mundial mais afetados por esta pandemia. Aliás, depois já deste debate, é público, toda a gente sabe, o Trump foi afetado com o coronavírus, oxalá que corra tudo pelo melhor, mas está neste momento internado num hospital, que também é demonstrativo da forma negligente que ele recusava-se a usar máscara. Ninguém está livre de ser infectado, é verdade, Claro. pode acontecer a qualquer um de nós. Mesmo mas, com máscara com ou- máscara, com todos os cuidados mais alguns. Agora é público e notório que o Trump não tinha cuidado absolutamente nenhum. Ele próprio fazia questão disso, se apresentarem, era uma imagem pública dele, de se apresentarem publicamente sempre sem o mínimo de cuidados, sem máscara, sem desinfetar as mãos, sem ter os cuidados de saúde. E, enfim, não, isto para concluir, para dizer que eu acho que nunca como agora o nosso modo de vida, a democracia, esteve tão em risco como nestes tempos que nós vivemos, a começar por aquilo que pode acontecer nos Estados Unidos a seguir às eleições e esta quase preparação que o Trump está a fazer para, num caso de derrota, se recusar a aceitar o resultado eleitoral. Isso, a minha pergunta era o que é que isso redundaria. Claro. Só apenas uma guerra civil, é a única consequência que eu consigo retirar disso. Pode vir tempos muito complicados. Claro, imagina as consequências que isso teria, o efeito de contágio até que isso teria para todo o resto do mundo. Os Estados Unidos, que é sempre apontado como um exemplo de democracia evoluída, eles próprios assumem quase um papel de polícia do mundo ao longo dos anos e décadas. Foi assim e de repente temos esta situação inclassificável de consequências absolutamente imprevisíveis e que pode ser muito grave para nós, mesmo lá tão longe, pode ser mesmo muito grave para nós. Aliás, como nós já vimos com este tipo de diplomacia adotada agora pelos Estados Unidos, com as declarações do embaixador, voltou à carga esta semana, sobre o processo 5G e que o Portugal tem que escolher entre os aliados históricos com os Estados Unidos ou o parceiro comercial, a China, querendo retirar a China do processo 5G, com uma razão meramente económica, desalegam razões de segurança, mas toda a gente sabe que as razões de segurança estão garantidas a nível europeu, ao processo de toolbox, que temos um grupo de trabalho até interno bastante desenvolvido que fez inúmeras reuniões precisamente para garantir que todas as questões de segurança eram salvaguardadas e nós não vamos excluir, obviamente, de um processo de leilão, do leilão do espectro 5G, empresas com base no seu país de origem, como é lógico, Paulo. E de facto é isso, é lá longe, mas eu acho que nós podemos sentir aqui, infelizmente, na pele as consequências de um eventual descalabro dos Estados Unidos. Muito bem. Para acabar, a rubrica do subir e subir e descer, temos dois Vieiras. Desta vez, para subir, pões a Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal. Presidente da Câmara de Marcanaveses. Nunca falámos aqui da Cristina Vieira, mas antes de fazer uma nota introdutória, conseguiu uma das maiores vitórias para o Partido Socialista no distrito do Porto, num conselho que era especialmente difícil para o Partido Socialista. Para termos uma ideia, o PS em 2013 tinha sido a terceira força política no Conselho de Marcanaveses, tinha apenas um vereador eleito, e a verdade é que ele, no espaço de 4 anos, em apenas 4 anos, consegue inverter completamente o cenário, ganhar com maioria absoluta a Câmara Municipal de Marcanaveses, e desde que tomou as rédeas e os destinos do Marcanaveses, ele tem tomado uma série de decisões corajosas, já no passado, como seja a resolução da questão de litigância que tem anos e anos que envolve as águas, o processo de privatização das águas do Marcanaveses, com consequências muito nefastas para todos os marcoenses, e agora eu coloco a subir não por isso, mas pelo processo de aprovação do regulamento da incubadora de negócios, que é a Marca Invest. O que é que isso consiste? É criar uma espécie de uma plataforma que funcionará no centro da cidade do Marcanaveses, em que será possível a qualquer empresário, às vezes, o que é que às vezes não impede o empreendedorismo na nossa região? Estamos numa região, infelizmente, com a maioria das pessoas têm parques
recursos económicos, montar uma empresa tem custos, e se montar a empresa só do ponto de vista formal já tem custos, imagina o que é contratar uma secretária, perceber ao certo como é que se gera um departamento de recursos humanos, como é que se faz um plano de negócios, são coisas um bocadinho difíceis para quem está a começar, e a verdade é que esta incubadora de negócio pretende dar exatamente isso, é ter pessoas especializadas, é um espaço físico, desde logo podes utilizar as salas, há 14 espaços de coworking, e tu podes utilizar aquelas salas, podes utilizar o secretariado que lá ficará disponível para a tua empresa, e podes ter uma espécie de assessoria jurídica, técnica, a vários níveis, económica, que te ajudará precisamente no processo quer da criação da tua empresa, quer no processo de gestão dos recursos humanos da empresa, quer no processo de, enfim, de estabelecimento de um plano de negócios, qual é o melhor modelo de negócios que tem para a tua empresa, e também permitirá uma coisa que todos nós sabemos que num mundo cada vez mais global é importantíssimo, que é o networking, que é o consultar com parceiros, se calhar até estabelecer parcerias entre empresas mais pequenas para ajudá-las a crescer em conjunto. Eu acho que é uma ideia excelente que potencia o empreendedorismo, mas potencia também a criação de emprego qualificado, que é uma coisa que nós tanto ansiamos na nossa região, não estou a falar só de marca mesmo, mas na nossa região como um todo, e eu acho que isto é realmente uma demonstração de uma boa gestão. Ela foi elogiada inclusive pela Ministra do Trabalho, pela Ana Mendes Godinho, que se deslocou ao território e que teve a oportunidade de elogiar esta medida e reconhecer o trabalho que ali foi feito. Eu acho que realmente merece este destaque. E esperemos que daqui a uns anos tenhamos várias empresas de marca canavesa a gerar emprego. E a descer, continuas a pôr o. Continuas, quer dizer, a tua opinião não tem sido muito positiva em relação ao presidente do Benfica. Mas, não, esta semana o Luís descer. Filipe tem que colocar a descer porque toda a gente se recorda, pelo menos toda a gente que gosta de desporto e que é atento, nem precisa ser adepto do Benfica, que esteja atento, o Luís Filipe em junho deste ano, não estamos a falar há 3, nem há 4, nem há 5 anos, em junho deste ano, há 4 meses. Há 4 meses disse publicamente, está escrito, que recusou uma proposta de 60 milhões de euros pelo jogador, o avançado do Benfica, o Carlos Vinícius, porque ele estava avaliado, dizia ele, na perspectiva do clube, em 100 milhões de euros. Recusou 60 milhões de euros. O Carlos Vinícius, é bom recordar, o ano passado custou 17 milhões de euros ao Benfica, um investimento para um clube da nossa liga, da Liga Portuguesa, 17 milhões de euros é muito dinheiro, um dos maiores investimentos do Benfica. E o ano passado, não tendo sido sempre titular indiscutível, até porque teve algumas dificuldades de adaptação ao início, a verdade é que acaba a época como o melhor marcador do campeonato, e o jogador do Benfica que assumiu a posição número 9. E agora somos surpreendidos por um jogador que há 4 meses recusámos uma aposta de 60 milhões, emprestado, repara bem, emprestado ao Tottenham, por 3 milhões de euros, o custo do empréstimo, com uma opção de compra de 40 e poucos milhões de euros, mas não obrigatória. É mesmo isso, é opcional. Ainda por cima, um clube, todos nós sabemos que o titular é o Harry Kane, que é o avançado da seleção inglesa, um jogador que ainda esta semana fez um hat-trick, que é consolidado, que certeza absoluta vai ser a opção, o jogador titular. Ou seja, nós temos um jogador emprestado para ser uma opção a sair do banco, que não se vai valorizar, vai estar um ano a desvalorizar-se um ativo, e nas contas do próprio Luís Filipe Vieira, se o empréstimo rendeu apenas 3 milhões de euros, estamos a perder 97 milhões de euros. Um jogador avaliado em 100 milhões, que é emprestado, passado 4 meses destas declarações, por 3 milhões de euros, a ponto de quem é que compreende isto, a nível de política desportiva, de coerência, de falar até a verdade, a nível de gestão. Porque repara, pode dizer, 6 milhões de euros era uma forma de falar, está inflacionado. Mas a verdade é que ele próprio afirma que uma proposta concreta de 60 milhões de euros, mesmo que reduzamos a proposta aos 60 milhões de euros, é uma perda de 57 milhões de euros em 4 meses. 57 milhões de euros, para termos uma ideia, é o que gera a entrada na Champions, estando prejuízo caso ao Benfica. Ou seja, só esta diferença colmatava o prejuízo da não entrada na Champions. Eu acho que infelizmente, que é sintomática daquela que tem sido a gestão do Luís Filipe Vieira, não ao longo dos anos, porque ele também tem muita coisa boa, já que falámos no passado, de reerguer o clube, de estruturas, de infraestrutura, até da estrutura de futebol, mas a verdade é que nos últimos anos parece um projeto claramente esgotado, e com várias contradições, com várias incoerências, e as eleições são em outubro, o que eu posso esperar para o bem do meu clube é que possa haver uma mudança e que o Benfica possa retomar o caminho da seriedade. Muito bem, fica por aqui o Virar à Esquerda. Foi mais um programa. Desejo-te uma excelente semana para ti. Obrigado, e quanto assim, já sabe, pode ver e rever em novocanal.pt o Virar à Esquerda e os outros nossos programas. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.